Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Atirador que matou 18 pessoas nos Estados Unidos é encontrado morto pela polícia. Governo publica regras para a regulação das apostas esportivas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que dificilmente o governo alcançará a meta de déficit zero nas contas do ano que vem. E o Alessandro Saturno tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, Lula se reuniu com os jornalistas nesta sexta-feira. O presidente disse que não pretende entrar o ano de 2024 fazendo cortes em investimentos e que um déficit de 0,25 ou meio ponto percentual não é nada. O governo federal já enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano que vem. A ideia é aumentar a arrecadação em até 168 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não abandonou a ideia e vai insistir no cumprimento da meta. Salsi, a promessa de zerar o déficit fiscal, ela é importante principalmente para que o mercado financeiro ele mantenha a confiança no governo em relação ao compromisso com o ajuste de contas públicas. Salsi, eu volto com você. Excelente noite. Para você também, meu querido. Obrigada pelas explicações. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai manter a bandeira tarifária verde em novembro. Com a decisão, as contas de luz continuam sem cobrança de custos extras no próximo mês. O nível foi mantido devido às condições favoráveis de geração de energia no país. O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira uma portaria que regulamenta as apostas esportivas. O documento estabelece regras para as empresas do setor e reforça os direitos de apostadores. A nova portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Empresas estrangeiras estão autorizadas a atuar no mercado das apostas esportivas no Brasil, desde que ofereça serviço de apoio ao cliente em território nacional. As principais regras para as empresas que oferecem apostas esportivas são: sócios ou acionistas não podem ter condenações, as empresas precisam comprovar a origem lícita dos recursos, devem incentivar o jogo responsável e não podem aceitar dinheiro em espécie ou depósitos de terceiros na conta de apostas. Menores de 18 anos estão proibidos de apostar. Para tentar evitar vícios e excessos que podem desenvolver transtornos ligados aos jogos de azar, o Ministério da Fazenda determinou que as empresas desenvolvam sistemas para garantir um limite diário de apostas e promovam ações informativas sobre a compulsão por jogos. Além disso, a ideia é que o mercado estabeleça uma pausa e um valor máximo de perdas. Outra exigência é que as empresas devem ter políticas de prevenção à manipulação de resultados e à lavagem de dinheiro. E todos os clientes, funcionários e beneficiários devem ser identificados, bem como ser instalado um sistema de monitoramento de fraudes. O Ministério da Fazenda ainda vai divulgar uma relação com os sites de apostas autorizados a funcionar no país. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que um dos maiores traficantes do estado vai permanecer em um presídio federal. O Leonardo Aque traz os detalhes para a gente. Léo, boa noite para você. E quem é esse traficante, hein? Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. É o Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público do Estado. Com isso, o traficante vai continuar a cumprir pena na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Ele está preso na unidade desde 2018. No começo da semana, a Justiça do Rio tinha autorizado o retorno de Rogério 157 e também de Luiz Cláudio Machado, o Marreta, de voltar ao Rio. A decisão não foi bem vista pelo governo federal e pelo governo do Rio, que recorreu. O Rogério 157 era um dos chefes da maior facção do tráfico de drogas do estado do Rio. Salsi. Obrigada pelas informações, Léo. A Controladoria Geral da União vai investigar os servidores da Agência Brasileira de Inteligência suspeitos de espionagem ilegal. A Polícia Federal vai apurar se o Exército e outros órgãos usaram o sistema para invadir dados sigilosos.
Os servidores da ABIN investigados pela CGU podem ser demitidos se ficar comprovado que eles participaram do uso clandestino do sistema espião. A Polícia Federal identificou mais softwares utilizados para espionagem ilegal, sem autorização judicial. O ministro da Controladoria Geral da União falou com exclusividade ao JR Entrevista sobre o escândalo na agência. Se a gente identificar que a agência foi utilizada como uma espécie de polícia política, digamos assim, se isso acontecer, punir os servidores envolvidos nisso, né? Porque aí a gente pode instaurar um processo administrativo disciplinar contra esses servidores. E aí, dependendo da conduta de cada um, você tem as punições previstas. Punições essas que, obviamente, pode chegar até a demissão do servidor público. O software espião pode atacar por 3 caminhos: e-mail, mensagem de rede social ou fisicamente, através de um pendrive. E o usuário não fica sabendo que teve o computador invadido. Os espiões têm acesso a todo o conteúdo do computador ou celular da vítima. Este especialista em segurança da informação explica que os espiões podem se passar por parentes e amigos para facilitar a invasão. Você engana a vítima de que ela está recebendo uma informação, por exemplo, de um amigo próximo, de um familiar, enfim. Você cria emula uma prática de alguém conhecido para você gerar confiança da vítima. E aí ela cair nesse golpe. A Polícia Federal também investiga o caso e tem mais uma preocupação: o possível vazamento de dados sensíveis do governo e de instituições brasileiras com o uso do sistema de espionagem. De outro lado, a cúpula da ABIN disse que colabora com a investigação policial, mas questionou a apreensão de documentos não relacionados ao sistema de monitoramento. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, anunciou o maior investimento do governo federal já feito no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. São cerca de 13 bilhões de reais. A verba será distribuída para aumentar a profundidade do canal por onde navegam os grandes navios cargueiros, na obra do túnel que vai ligar Santos e Guarujá e para outros projetos. Silvio Costa Filho reafirmou ainda que o governo não pretende privatizar o maior complexo portuário do país. A gente está falando de investimentos hoje na ordem de 13 bilhões de reais. É o maior investimento da história do Porto de Santos. 6 bi de dragagem, 6 bi do túnel de Santos, mais de 800 milhões em obras de mobilidade urbana, entre outros investimentos de zeladoria, que vão ser desde investimentos na limpeza, em novos asfaltos, pavimentação, estruturação também de acessos a terminais, como ações de tecnologia que a gente possa dar, digitalização, tecnologia, governança. Eu acho que essas ações cada vez mais vão colocar o Porto de Santos na rota das exportações e importações mundial, sobretudo pela qualidade da prestação de serviço. Agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução proposta pela Jordânia sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O texto pede uma trégua imediata e defende a garantia de ajuda humanitária. Israel, que votou contra essa resolução, classificou a medida como desprezível e disse que vai continuar a missão de acabar com o Hamas. Já o grupo extremista comemorou essa aprovação. A resolução não tem o mesmo peso de uma decisão do Conselho de Segurança e serve apenas como recomendação. Um foguete do grupo terrorista Hamas atingiu um prédio residencial no sul de Tel Aviv. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O porta-voz do Exército de Israel disse que as tropas vão ampliar a operação terrestre pela faixa de Gaza. As sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv pouco depois das 2 da tarde pelo horário local. O sistema de defesa aéreo Domo de Ferro interceptou a maioria dos foguetes, mas não conseguiu evitar que um alcançasse o último andar deste edifício, no sul de Tel Aviv. Um apartamento pegou fogo. Foram 2 grandes sequências de foguetes lançadas contra Tel Aviv em cerca de meia hora. O Hamas reivindicou a autoria dos ataques e um dos foguetes atingiu este prédio. 3 pessoas ficaram feridas. O Domo de Ferro é muito eficiente, mas não funciona com 100% de acerto. Nós nem esperamos isso. Temos poucos feridos porque as pessoas seguiram as orientações e se protegeram ao ouvir a sirene, explicou o comandante do Exército. Esta jovem mora no edifício ao lado e conta que sentiu medo.
Eu estava no abrigo antiaéreo com a minha mãe. Foi o barulho mais alto que eu já ouvi. O nosso prédio chegou a tremer, conta a estudante. A área foi isolada e todos os moradores retirados. Minutos depois, um novo ataque. No sul do país, as forças israelenses fizeram uma segunda incursão por terra, no norte de Gaza. Desta vez, o alvo foi um vilarejo que abrigava plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando do Hamas. Integrantes do grupo terrorista teriam sido mortos na operação. Não há informações sobre o número de vítimas. Essa ofensiva teria como objetivo preparar o terreno para as próximas fases do combate. Um porta-voz do exército israelense declarou que as tropas pretendem expandir a ofensiva por terra ao longo desta noite. Em meio aos ataques, um integrante do Hamas disse que as vítimas sequestradas só serão libertadas depois de um acordo de cessar-fogo. Esta palestina de 11 anos foi resgatada viva depois de passar mais de 24 horas sob os escombros da própria casa. Ela perdeu toda a família. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 1.000 pessoas estão soterradas em Gaza. Entre os mortos nos bombardeios, 53 eram funcionários das Nações Unidas. 8 caminhões com alimentos, remédios e água cruzaram a fronteira de Rafah nesta sexta-feira. Junto ao comboio, uma equipe médica da Cruz Vermelha conseguiu entrar pela primeira vez no território palestino. 10 médicos estrangeiros fazem parte da comitiva. Eles levam equipamentos que permitem tratar até 5.000 pessoas. A ONU estima que sejam necessários pelo menos 100 caminhões de ajuda humanitária por dia para abastecer a região e reduzir os danos provocados pelo conflito. O Ministério da Educação de Israel tem alterado a rotina escolar das crianças. E para facilitar a vida de pais e mães que trabalham na área da saúde, um hospital no norte do país improvisou uma creche que conta com a ajuda de voluntários. Nas áreas de conflito, as equipes médicas se desdobram para ajudar os feridos, a maioria crianças. Outros hospitais fora da faixa de Gaza também precisam operar em alerta e de maneira intensa para atender a demanda que outras unidades de saúde já não conseguem mais socorrer. Esse médico que trabalha num hospital em Haifa, no norte de Israel, é ginecologista. A atenção é grande com gestantes e recém-nascidos, mas desde o início do conflito, Dr. Lior ajuda no que for preciso. We as doctors or healthcare providers continue to do our job, continue to do our work, continue to help our patients, continue to give medical care. Desde o início do conflito, o Ministério da Educação de Israel alterou a rotina escolar de crianças e adolescentes, não só naquelas regiões de maior risco, com a suspensão de muitas aulas presenciais e o investimento em atividades remotas. O problema é que, nesse mesmo período, muitos pais de várias áreas, em especial da saúde, começaram a trabalhar mais, com a rotina intensa, e deixar os filhos em segurança virou uma grande preocupação. Diante da angústia dos pais, o Departamento de Bem-Estar e Recursos Humanos do Hospital de Haifa criou uma creche improvisada, dentro das instalações do próprio hospital, onde as crianças podem ter acesso a conteúdos da escola, mas principalmente atividades lúdicas e apresentações culturais. 300 crianças entre 3 e 14 anos, filhos de alguns dos 6.000 funcionários do hospital, passaram a frequentar diariamente a unidade e ficar bem pertinho dos pais. A creche dá a possibilidade para eles trabalhar tranquilamente, sabendo que as crianças estão em um lugar protegido, cuidado e com atividades. Enquanto os filhos se mantêm seguros e até se divertindo, os pais seguem nos atendimentos. O médico Lior Speicher trabalha o dia todo no hospital, mas agora, com os 3 filhos pequenos tão perto, a rotina ficou bem acolhedora. And the first thing that comes to mind is, first of all, are they okay? Second thing, are they scared, which is natural for children, but as well for adults in this situation. And yeah, I think about them all the time.
O trabalho na creche do hospital só pode ser mantido graças a uma união de esforços. As equipes educacionais do Jardim de Infância de Haifa e dezenas de voluntários. Um exemplo que inspira, com o desejo de que esse conforto chegue a todas as crianças, sem as ameaças das bombas, com a fantasia que a infância merece. Seguimos neste assunto, porque ao longo de 75 anos de história, Israel enfrentou guerras e batalhas que mudaram a vida e lembranças dos moradores. Brasileiros que vivem no país também enfrentaram alguns desses conflitos. Ação terrorista que pegou um país inteiro de surpresa. Os ataques mataram 1.400 pessoas. Cenas que lembram horrores de outros conflitos. Uma das batalhas mais sangrentas completou 50 anos, um dia antes dos ataques do Hamas. A guerra do Yom Kippur começou com a tentativa das tropas egípcias e sírias de invadir Israel. Foram 18 dias de conflitos. A estimativa é de que mais de 20 mil pessoas tenham morrido. A maioria egípcios e sírios. 2.600 israelenses também perderam a vida. Dona Clara se recorda bem deste momento. O irmão dela foi convocado e se juntou ao exército de Israel. O meu irmão ficou desaparecido, meu único irmão, e ele estava no exército há 3 meses só, ele era mais velho. Ele foi ferido e capturado pela Síria. Ficou 8 meses sequestrado, até ser libertado. Os sírios não tiveram clemência com ninguém. Meu irmão nunca voltou a ser o que era, porque emocionalmente ele foi estraçalhado, né? Raim deixou São Paulo na década de 60 e foi morar em Israel. Defendeu o país em 2 batalhas. Então eu participei da Guerra dos 6 Dias, participei da tomada de Jerusalém. Foi um trauma, porque não é fácil você ver amigos teus que tombam ao teu lado, que caem, morrem ao teu lado. Isso daí fica uma ferida para a vida toda. O primeiro conflito em Israel foi registrado em 1948, logo após a fundação do país. Ao longo de 75 anos, aconteceram mais de 10 batalhas e guerras. Conflitos que mudaram a rotina e marcaram a memória da população. Há 40 anos no país, Errez trabalha como motorista de ambulância. Já participou do resgate de feridos em 4 conflitos armados. Eu lembro no segundo guerra com o Líbano, em 2006. Eu lembro muito bem que quando eu estava dirigindo na ambulância, eu saí do hospital Naharia, que é na fronteira com o Líbano, no norte. Eu lembro quando eu virei direita, tocou um sirene. Dessa vez, da ambulância, eu fiquei no chão para salvar minha vida e caiu 5 mísseis perto de mim. Hoje, as pessoas que passam os dias atentas aos alertas de foguetes e mísseis só pensam no dia em que poderão viver em paz. Nas guerras não tem ganhador. Todos são perdedores. Então ninguém ganha, todo mundo perde. E ainda nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, o atirador que matou 18 pessoas no estado do Maine foi encontrado morto. Outras 13 pessoas foram feridas nesse ataque. Em coletiva, agora à noite, a polícia disse que encontrou o corpo do suspeito em uma floresta, a cerca de 20 quilômetros de onde tudo aconteceu. O local era perto de onde ele trabalhava. Centenas de policiais participaram das buscas pelo atirador, que estava foragido desde a noite de quarta-feira. O homem encontrado morto é apontado como o responsável pelos ataques a um restaurante e a uma pista de boliche. As gigantes da tecnologia tiveram uma perda de 386 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso equivale a quase 2 trilhões de reais. O número é reflexo da divulgação de resultados abaixo do esperado para o terceiro trimestre das chamadas Big Techs. Em meio a tudo isso, o Google ainda enfrenta um julgamento histórico nos Estados Unidos por acusação de monopólio. O início do ano foi marcado pelo otimismo nas gigantes da tecnologia, principalmente pelo investimento em inteligência artificial. No entanto, as chamadas Big Techs já perderam cerca do equivalente a 2 trilhões de reais em valor de mercado
desde que divulgaram o balanço do terceiro trimestre. A maior queda foi da Alphabet, dona do Google, mais de 220 bilhões de dólares. Seguida pela Tesla, Meta, que controla o Facebook e Instagram, e a Microsoft. Todas tiveram queda nas ações nessa semana na Bolsa de Valores americana. O Google enfrenta ainda um julgamento histórico nos Estados Unidos por monopólio na internet. O Departamento de Justiça americano acusa a empresa de abuso ilegal de poder de mercado para manter um mecanismo de busca como padrão e sufocar a concorrência. A Apple e a Nvidia devem divulgar os resultados obtidos no terceiro trimestre, agora em novembro. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, os resultados também devem vir abaixo do esperado, o que pode derrubar ainda mais o valor de mercado das Big Techs. Nós tivemos ali a expectativa de um resultado maior e as empresas acabaram entregando resultados menores. Então, essas duas próximas empresas deverão trazer para a gente aí também resultados menores do que o que a gente imagina no mercado. Então, o mercado financeiro acaba olhando o universo mais de médio e longo prazo, em que os resultados tendem a ser piores. Desta forma, os investidores acabam vendendo as ações e vai trazer para a gente a retração dessas nossas ações nas bolsas norte-americanas. Segundo o especialista, outros fatores também contribuem para agravar o impacto do resultado negativo no terceiro trimestre. Principalmente pela questão da elevação, numa possibilidade da elevação do preço do barril do petróleo e ainda os efeitos da guerra no Oriente Médio, trazendo para a gente taxa de juros no longo prazo um pouco maior. O mercado financeiro entende que o resultado das empresas tende a diminuir. O Palmeiras aderiu nesta sexta-feira ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A assinatura foi feita pela presidente do clube, Leila Pereira, em um evento no centro de treinamento do Palmeiras. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da vacinação. O nosso grande desejo de que, através do Palmeiras, a gente consiga chegar a milhões, não é, de pessoas, sendo nossos torcedores ou com a força da nossa marca, para essa conscientização. 11 governos estaduais também já assinaram o acordo. A meta é retomar índices seguros em todo o país e evitar o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas. É um grande movimento com a sociedade civil, mobilizando o Ministério Público Brasileiro, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, para mobilizar a sociedade a voltarmos a termos índices aceitáveis, importantes e razoáveis e que protejam a sociedade. E agora os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O Brasil fez bonito no vôlei de praia e levou o ouro nas duplas masculina e feminina. E o boxe brasileiro teve a melhor participação da história do PAN. As mulheres se destacaram com 4 medalhas de ouro. O Bruno Piscinato está lá em Santiago, ele traz os detalhes para a gente agora do PAN. Oi, Bruno. Oi, Salsi. Boa noite para você. Olha, foi um dia histórico aqui no ringue, mas para a gente começar, a gente tem que falar do vôlei de praia também. O Brasil garantiu 2 ouros para o lá. No feminino, a Ana Patrícia e a Duda venceram. E no masculino, no tie-break, o André e Jorge garantiram mais um ouro, 2 ouros do vôlei de praia. Mas agora falando do grande destaque, realmente foi aqui no boxe. O Brasil fez uma campanha histórica. Foram 12 medalhas conquistadas, 9 vagas olímpicas garantidas para Paris. E olha, das medalhas, 3 bronzes, 5 pratas e 4 ouros. A gente tem que dar destaque para esses 4 ouros, porque foram 4 pugilistas, 4 mulheres do Brasil que venceram, levaram esse ouro para casa. Um grande destaque, a Bia Ferreira, nossa campeã mundial, ela que é vice-campeã olímpica, agora é bicampeã pan-americana e ela falou com a nossa equipe. Acredito que esse seja o meu último pan-americano, finalizei ele com chave de ouro, mais uma medalha como bicampeã. Mas vou estar sempre na torcida pela galera que está vindo aí, tem muita gente boa, muita gente nova, que está ganhando muita experiência. Eu acredito que o boxe e os 60 quilos e o Brasil vai ser muito bem representado e eu vou estar tietando todos eles. No sábado tem mais Brasil, estamos na final do beisebol, uma final inédita, uma medalha inédita. O Brasil pode buscar esse ouro, até agora o Brasil está invicto no beisebol. E tem também o começo das disputas do judô, onde o Brasil sempre traz muitas medalhas. A gente segue acompanhando tudo por aqui. De Santiago, no Chile, Bruno Piscinato.
E a gente segue aqui na torcida. Obrigada, Bruno. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.